completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada para qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela Tua palavra, Pai, pela Tua bendita palavra. Aplica essa palavra, aplica esse ensinamento, Pai, a Tua vontade aos nossos corações nessa noite. Nós nos humilhamos, Pai, nós nos derramamos na Tua presença, a fim de receber aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite, para o louvor e honra do Senhor. Joga toda a muralha, Pai, joga todo o empecilho, toda a resistência do inimigo, Pai, joga para o chão, a fim de que nós possamos sair daqui, ó Deus, no final desse culto, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, transbordantes, ó Deus, e revigorados na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem se assentar, amados. Eu quero falar um pouco a respeito desse texto, amém? Que o apóstolo Paulo, ele vem exortando a igreja, né, dando, vamos dizer assim, alguns ensinamentos para a igreja lá de Filipe, para os filipenses. E nesse texto ele fala a respeito do fato de o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Não existe um nome acima do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Conforme o texto que nós lemos aqui, amados, um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Conforme o texto que nós lemos aqui nessa noite, amados, um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e que não existe outro igual a Ele. Só que esse texto também fala que Ele se fez servo, fala que Ele se humilhou, fala que Ele se fez homem, que Ele se fez carne. E por que Jesus Cristo fez isso? Por que aquele que tem toda a autoridade nas mãos, não é aquele que está no mais alto cargo, existe um trono, como nós cantamos aqui nessa noite, amados, tem um trono no mais alto lugar, que está destinado a Ele, que pertence a Ele. Aleluia, Jesus. Como que essa autoridade suprema, ela se fez homem, amados? Por quê? Porque nós precisávamos ser resgatados. Porque Jesus Cristo, ao se fazer homem, ele se tornou capaz de pagar um preço que precisava, necessitava de ser pago pelos nossos pecados. Mas não é só isso, não é apenas isso. Quando Ele fez isso, amados, e quando Ele se tornou homem e pagou o preço pelos nossos pecados, além da salvação, além de comprar cada um de nós com o seu próprio sangue, Jesus Cristo, Ele nos deu ensinamento, Ele nos deu testemunho, Ele nos deu uma direção, nos deu um norte, ou seja, Ele nos ensinou a maneira como nós devemos viver nesse mundo também.
Ele nos ensinou, amados, que para ser o maior, você precisa ser o menor, se colocar como o menor. Para você ser o primeiro, você precisa se colocar como o último. Essas são regras que foram determinadas para que cada um de nós aqui possamos experimentar a glória de um reino vindouro, a glória de um reino futuro, a glória do reino de Deus. Porque o que nós vemos nos dias de hoje, esse reino que nós vemos nos dias de hoje, amados, não é o reino de Deus ainda. É uma terra, é um reino, é um mundo que está precisando ser reformado, que está precisando ser transformado, que está precisando ser sarado por Jesus Cristo. E esse é um processo que já se iniciou. Esse é um processo, amados, que está em andamento. E o fato, meu irmão, minha irmã, é que Jesus Cristo, ele não vai reinar sozinho. Jesus Cristo, ele não vai exercer o governo desse reino que está por vir, que está perto. Eu preciso salientar isso para vocês nessa noite. Esse reino que está perto, Jesus Cristo não vai governar sozinho. Ele está chamando homens e mulheres, servos e servas fiéis, que estão dispostos a trilhar o mesmo caminho que Ele, a fazer a mesma coisa que Ele fez, se humilhar também, se colocar numa posição de servo, para que possam reinar com Ele, para que possam exercer governo junto com Jesus Cristo, no reino dele, no reino que há de se manifestar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então essa mensagem, amados, é uma mensagem que instiga a gente, não é mesmo? Porque vai contra tudo que você aprende, que você ouve no mundo, vai contra tudo que você vê acontecendo aí fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas não é, eu em muitos momentos, amados, eu sinto dificuldade de assumir esse papel de servo. Aleluia. Tá? Não pense que porque eu sou pastor eu não tenho dificuldade. Eu não estou falando que você vai ter facilidade nisso também, mas é necessário assumir o papel de servo, assim como Jesus Cristo se fez, assim como Jesus Cristo assumiu, amados. Vai requerer de nós carregar uma cruz, vai requerer de nós negar a nós mesmos, e isso não é fácil. A palavra mais direta, a expressão mais correta para falar para vocês isso, né, para explicar isso para as pessoas, é que a nossa alma, ela precisa estar submetida ao Espírito. A nossa carne, ela precisa estar cativa. A mente, uma mente que está direcionada, que está alinhada com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, vocês precisam ter a mente de Cristo. Por isso que ele falou, vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo, vocês precisam ter o mesmo amor que Cristo teve, vocês precisam ter a mesma vontade que Cristo teve de alcançar, de conquistar, mas não para esse reino, para o reino que vem, para o reino de Deus, uma glória futura, não uma glória momentânea. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, além disso, nós precisamos ter maturidade para entender essa linha tão tênue entre obedecer a Deus e sondar as verdadeiras intenções do nosso coração. Pega isso com o teu espírito, amado. Nós precisamos ter muita sabedoria, muita direção do Espírito Santo para conseguir identificar, sabe, essa linha tão tênue, tão estreita, que separa o obedecer a Deus, a vontade de Deus, com a vontade que é nossa, a vontade do nosso coração. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque senão nós corremos o risco de misturar tudo, de confundir tudo, fazer algumas coisas em nome de Deus, sendo que somos nós que queremos. E é por isso que a gente vê, amados, né, tanta coisa acontecendo aí fora. E eu estou falando aí fora para não dizer dentro das igrejas. Disputas, competições,
Você tem todo um sistema hierárquico, não é, que submete as pessoas, sendo que nós não fomos chamados para submeter ninguém, nós fomos chamados para servir. Amém? Aleluia, Jesus. Nós, como servos e servas de Deus, nós não fomos chamados para submeter ninguém, nós fomos chamados para servir. Aleluia, Jesus. E isso começa dentro da nossa casa, não é? E se amplia, se estende para a igreja e se estende para a comunidade, se estende, não é? Para qualquer lugar que você estiver. Você foi chamado para servir, você foi chamado para ser uma bênção, você foi chamado para ser Jesus Cristo, o representante de Cristo aonde você estiver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É esse o propósito da nossa vida, amados, nesse mundo. O principal é esse. E aí o resto o Senhor ele acrescenta, né? Porque a palavra de Deus ela fala, né? Você tem que buscar o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas eu acrescento para você. Aleluia, Jesus. E essa é a mais pura verdade, amados. Essa é uma afirmação perfeita para a nossa vida, porque Deus ele acrescenta. Isso aí não é, se evidencia no sobrenatural que nós experimentamos. Isso se evidencia nos milagres que nós vivemos. Isso se evidencia, amados, na presença do Espírito Santo. Você sabe, transformando o nosso ser e movendo, transformando o ambiente que nós estamos. Você sabe, transformando ambientes que eram de briga, que era de competição, um ambiente que era pesado, convertendo o ambiente em paz, em alegria, em gozo no Espírito. Convertendo um ambiente que era de escassez em ambiente, amados, de prosperidade, de bênção, de abundância, porque Deus ele faz isso. Você precisa crer, amado. Você crê nisso, amém? Em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Que o Senhor, ele é aquele que converte ambiente de escassez em bênção, em abundância. Ele converte um ambiente, uma mente, um coração que está entristecido, num coração, num ambiente, amados, de paz e de alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De regozijo, amados, no Espírito. Não é algo passageiro, não. O que Ele faz é eterno. O que Ele faz é contínuo, é permanente na nossa vida, no nosso coração. Isso se dá, amados, através da palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra, pregar a palavra, meditar na palavra, porque a submissão da nossa alma, ela se dá através da palavra, não tem outro meio. É a palavra que vai fazer isso, é a palavra que tem esse poder, pelo agir do Espírito Santo. Tem que ter a revelação do Espírito Santo, porque só a palavra, amado, se não for pelo Espírito Santo, ela é apenas palavra, é apenas letra. A palavra, muitas vezes, ela é manipulada para atender, amados, propósitos que não estão alinhados com o reino de Deus. Muitas vezes ela é manipulada para atender a vontade de pessoas, como eu falei aqui. Por isso que o obedecer, não é, tem essa linha tão tênue, que nós precisamos estar atentos. Nós que somos servos e servos de Deus precisamos estar atentos, porque a linha é tão tênue do obedecer para a nossa vontade. É assim, você sai do obedecer da vontade de Deus para a nossa, para a sua vontade rapidinho. Você nem percebe às vezes. Quando você vê, já está acontecendo. E aí precisa voltar. Precisa voltar para o caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele é o modelo. Amém? Jesus Cristo, ele é o modelo. Ele é o modelo para tudo, amados. Ele é o irmão mais velho. Ele é aquele que comprou, Ele é aquele que nos criou, nós fomos feitos através dele. Tudo que foi feito se fez por Ele, por meio dele. E Ele é o modelo, então agora nós precisamos pensar sobre a vida de Jesus um pouco também, então. Porque se Ele é o modelo, nós precisamos, né, entender como que esse modelo funcionou. Como que esse exemplo Ele viveu sobre a terra, não é? E nós precisamos relembrar, nós sabemos, todos nós sabemos. Mas eu penso que é importante a gente relembrar algumas coisas, principalmente no começo de ano. Porque a gente está ouvindo tanta coisa, né? Tanta vitória para um ano, é tanta vitória para 12 meses, é tanta vitória que às vezes a gente se esquece um pouquinho do reino. E o reino de Deus fala de humildade, o reino de Deus fala de negar a si mesmo, o reino de Deus fala, estabelece esses princípios,
sabe? Porque a nossa glória está lá, o nosso tesouro está lá, amém? Em nome de Jesus. Eu não estou falando que a gente não tem que planejar, não é isso. Tem que planejar, tem que correr atrás, tem que fazer sim os seus propósitos, mas nós não podemos esquecer desses princípios que regem o reino de Deus e que abrem a porta, amados, que carimbam o nosso passaporte para o reino. Aleluia! Então, amados, quando nós falamos, olha só, Jesus Cristo nasceu humilde. Humilde. A gente acabou de lembrar isso no Natal, não é verdade? É uma época que a gente lembra bastante. Não é do nascimento de Jesus, humilde. Não é as primeiras cenas que ele viveu. Rolava num pano, numa manjedoura, o rei dos reis. Ele era o rei, amados. Ele é o rei, sempre foi, sempre vai ser. Mas ele decidiu se fazer servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele nasceu como uma criança normal, vindo em uma família ser considerada normal, né? E teve que fugir algumas vezes, porque o inimigo queria a vida dele, queria ceifar a vida dele, e teve que fugir quando era criança. Teve que se esconder por um tempo, até que estivesse tudo pronto, estivesse tudo certo, para que ele pudesse começar a exercer o ministério, para que ele começasse realmente a colocar em prática aquilo para o que ele veio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, algo que nós olhamos para Jesus Cristo e identificamos assim, logo de primeira, amados, que é muito evidente na vida de Jesus Cristo, que ele era obediente. Ele vivia em obediência. Não é? Olha só, todo o poder pertencia a ele, mas ele decidiu esvaziar-se a si mesmo e se tornar humano como qualquer um de nós, apenas para fazer a vontade daquele que o enviou. Porque para ele fazer a vontade do Pai, ele usando o poder da divindade, seria fácil. Era muito fácil se ele fizesse na condição de filho de Deus. Por isso ele se esvaziou. Por isso ele abriu mão de toda a glória que ele tinha. Para que na condição de homem, filho do homem, assim ele falava, porque ele falava, eu sou um homem. Vencer tudo que ele venceu, passar por tudo que ele passou. Olha só, João 6, no capítulo, no verso 38, vai dizer assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele serviu crianças, amados. Jesus Cristo serviu crianças quando os discípulos queriam afastar. Quando os discípulos achavam que as crianças iriam atrapalhar, Jesus Cristo falou, deixa eles vir, porque deles é o meu reino, deles é o reino de Deus. Glória a Deus. E hoje a gente tem dificuldade de lidar com criança, não é verdade? Você vê que as igrejas, não estou reclamando, não estou falando mal, pelo amor de Deus, não é isso, mas perceba que as crianças são isoladas, levadas para um lugar, para elas não atrapalharem o culto. E Jesus Cristo falou, deixa eles virem, falou para os discípulos, deixa, eles são Deus, o coração deles me agrada, a humildade deles me agrada. Aleluia, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então lembre-se, não é como ele serviu as crianças, não é? Olha, as mulheres, amados. Jesus Cristo, a maneira como ele tratava as mulheres numa época em que as mulheres eram tratadas muito mal, realmente eram excluídas pelo contexto, não é? É o que eles viviam na época. Para eles naquela época aquilo era certo, para a religião, para a cultura deles aquilo era certo. Eu também não estou falando mal deles, mas Jesus Cristo, no meio disso tudo, ele agiu diferente, ele se posicionou diferente. Ele foi contra o sistema todo, amados. Por quê? Porque ele amava, porque ele queria servir, porque ele veio para isso, ele veio para fazer isso, amados. E ele nos chama para fazer as mesmas coisas, amém? Está cheio de gente excluída, está cheio de gente, de pessoas, amados, que ninguém quer. E são justamente esses que ele quer, é esses que ele ama, é esses que ele está chamando a gente para fazer alguma coisa por eles. Aleluia. Alá, basura, alá,
de Jesus. Ele tocava em leprosos, os doentes, amado. Por isso que ele falou, você tem que visitar as pessoas no hospital. Não é? Os discípulos ficaram meio em dúvida, né? Ele falou, né, vocês me visitaram, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava doente, vocês me visitaram, e os discípulos, né, estavam ali falando, Senhor, quando nós fizemos isso? Quando? Eles não entenderam. E aí o Senhor explicou para eles, olha, toda vez que vocês fazerem isso para um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Aleluia, Jesus. E você vê que ele deu um exemplo, amados, os leprosos que eram excluídos também da sociedade, que não podiam nem chegar perto das pessoas, ele ia e tocava, ele curava, ele abençoava. Aleluia, aleluia. Pessoas que não faziam parte daquele círculo, amados, daquele, vamos dizer assim, daquele clube, ele ia buscar, ele ia atrás, ele fazia isso. Amém? Em nome de Jesus, nós também somos essas pessoas, esses servos, essas servas, amados, que vão buscar essas pessoas que estão aí fora, que estão precisando, amados, de um toque, que estão precisando, amados, de uma bênção, de uma oração. Em nome de Jesus, 2023 é esse ano, amém? Glória a Deus, 2023 vai ser esse ano, amados, que nós vamos alcançar essas pessoas, que nós vamos abraçar essas pessoas e elas vão ser curadas, porque Jesus Cristo, ele curava, ele sarava, ele restaurava. Aleluia, Jesus. E o mesmo Espírito, amados, está em mim, está em você. O mesmo Espírito habita em cada um de nós. Aleluia, aleluia. No outro episódio, amados, né, entre os discípulos surgiu uma grande questão: quem seria o maior entre eles? Olha só a mentalidade dos apóstolos, servos de Deus, estavam aprendendo. Eles queriam saber, foram perguntar para o mestre, quem que é o maior? Não é? E minutos depois eles começaram a discutir, então, entre eles, qual que era o maior. E aí Jesus, ele falou, olha, os reis gostam de mostrar o seu poder, e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim, que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser um líder deve se tornar o servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer ou ser servidos? Mas eu assumi, olha só o que ele falou, mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. Isso aí é Lucas 22, no verso 27, ele é uma versão mais moderna, é a versão chamada A Mensagem. Eu separei porque eu achei legal a maneira como isso explica para a gente, é bem claro, não é? E ele foi ultrajado, não é? Ele foi maltratado, ele não fazia ameaças. Olha só, ele foi maltratado, ele foi ultrajado, cuspido, né? Eu poderia ir falando aqui uma série de coisas, mas o ponto crucial disso tudo é que ele não revidou. O Senhor Jesus nunca revidou. Ele nunca revidou. Ele carregou, né, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, amados, nós fomos sarados, porque estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Esse texto está em 1 Pedro 2, 13 ao 25, que eu li como uma aplicação, como algo que nós estamos vivendo, amém? Porque é o que Ele está fazendo, é quem Ele é para nós, Ele é o pastor da nossa alma, amém? É nele que está o nosso descanso, é nele que está a nossa alegria, é nele que está a nossa esperança, amém? Em nome de Jesus. E nós cremos, para a glória de Deus, amados, que se nós permanecemos nele, todas as coisas que foram dadas para Ele, toda a autoridade que foi dada para Ele está sobre nós. Amém. E é por isso que nós precisamos crer, amados, nas palavras de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cordeiro e leão,
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é conhecido como o leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E você também, meu irmão, minha irmã, assumindo a posição de servo, você também vai receber o seu galardão, a recompensa que está preparada, que está prevista para todos aqueles que amam a Deus, que amam a Jesus Cristo, que amam a vida do Senhor. Tem um galardão preparado para você. Amém, Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O apóstolo João, na visão que ele teve lá de Apocalipse, amado, ele diz que ele viu um cordeiro como se tivesse sido morto, que tinha autoridade para abrir, que venceu para poder abrir os selos de um livro que ele estava vendo, um livro que ninguém poderia abrir, um livro que ninguém tinha como abrir, mas ele podia, porque ele tinha vencido o cordeiro. Mas ele também agora ele está à destra do Pai, o nosso Senhor, com um corpo de glória. Abre lá em Apocalipse, eu quero ler com você o texto que está em Apocalipse. Rapidinho, amados, não vou me estender muito. Aleluia. Apocalipse, no capítulo 1. Deixa eu ver o texto aqui, irmãos amados, em nome de Jesus. Apocalipse, no capítulo de número 1, o verso de número 12, amém? Sabe por quê? Porque nós estamos trilhando, aquele que é servo, aquele que se faz servo, amados, vai trilhar o mesmo caminho do Senhor, vai para o mesmo lugar para onde Ele está. Eu acho interessante que a pastora, na abertura do culto, ela falou que nós vamos para o trono, nós vamos lá para onde Ele está. Apocalipse, capítulo 1, no verso 12, diz assim: e virei para me ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, aleluia, aleluia, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluia! Ele reina eternamente, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Senhor, amados. Todo aquele que vencer, todo aquele que se fazer servo, todo aquele que andar em obediência, amados, nesses dias, vai receber da parte do Senhor a autoridade, também vai ter um corpo glorificado, algo semelhante a isso que você deu, vai ser algo diferente, vai ser algo que não vai sofrer mais, vai ser um corpo que não vai morrer mais, vai ser um corpo, amados, de glória, como o Senhor o tem. Para que eu e você, amados, para que todo aquele que vencer possa reinar junto com o Senhor, possa estar com Ele eternamente, para todo sempre, em nome de Jesus. Mas isso requer de nós, amados, o mesmo posicionamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo um Filho de Deus, habitando nele a plenitude, mas ele não usurpou ser o Filho de Deus, mas ele se fez servo por mim e por você. Pela humanidade ele se fez servo, e ele nos chama, amados, para servir. Ele nos chama para servir, porque se você se diminuir, Ele vai te exaltar. Porque se você se colocar na posição mais baixa, Ele vai te chamar. Ele fala numa parábola, não é? Que você não deve buscar os bancos da frente, porque senão, vindo um dono da festa, ele pode tirar você do banco da frente, porque o banco era preparado para alguém te colocar lá para trás e você vai passar vergonha. Mas se você se colocar lá no banco de trás, nas últimas fileiras, vindo o dono da festa e vendo que você está lá, ele vai
vai te trazer para frente. E então você vai ser honrado. E então as pessoas vão ver que você tem honra com o dono da festa, com o Senhor. Você, amado, vai experimentar isso na tua vida. Não pense que as batalhas que você luta são em vão. Não pense que as suas dores, que as suas tristezas, oh Rei da Glória, que as afrontas que você vive, amado, seja onde for, são em vão. O Senhor está vendo. As suas lágrimas estão sendo colhidas no orbe. Assim diz o Senhor, e eu vou